paz. Como muitos já sabem, a minha oração já foi registrada, é clamor de sentido. E espero realmente que o clamor dessa oração alcance as vidas que clamam pela graça e reinar de Deus Pai, assim como a todos os indefesos que dependem do nosso clamor, os vítimas do domínio do reino de vaidade. Não oro por me conformando com este reino, pois senão Deus pode ver que não pode passar de mim também este cálice ruim, um desses cálices ruins desse reino. Então oro sim apenas que Deus Pai venha reinar, o clamor do sentido, e que esse clamor abençoe a todas as vidas que buscam a graça e reinar de Deus Pai, assim como obro. E Deus Pai nos concedeu a bênção da noite, que nos traz, a cada dia nos traz um novo amanhecer, por novas emoções, por um novo capítulo de nossa vida, por novos capítulos de nossa vida. E só que isto perde o sentido, perde o valor quando a pessoa quando ela é pessimista e se conforma com esse reino da vaidade. Isso perde completamente o sentido, perde a validade, porque ela está conformada com esse reino de vaidade e morte. Mas eu inclusive já encontrei companheiros para me ajudar nesta obra da conquista da graça de Deus Pai e seu santo reinar, que decidido mesmo a fazer acontecer a graça de Deus Pai e seu santo reinar, mas esse reino de vaidade, quem conquista a condição da liberdade de seu tato viver as bênçãos é quem tem capital. O tato só tem liberdade de viver a sua natureza quando se tem capital. E esse mundo de vaidade nos afastou. Ele até esteve procurando por mim aqui em São Paulo, não conseguimos nos encontrar. Eu estive procurando por ele no Rio de Janeiro, não consegui encontrá-lo. Perdemos completamente o contato devido à presença do que ele precisava, pois era uma pessoa carente. Nós nos conhecemos em um lugar carente. Digo presentes nas coisas muito simples, tênis, para ele cadernos para melhorar a caligrafia, pochete, garrafas de água, coisas simples, mas porque eu não podia dar um presente, mas não pude encontrá-lo. Tive que deixar para cá para ser entregue caso ele aparecesse, quando aparecesse, até mesmo minha Bíblia. Deixei na igreja onde ele frequenta no Rio de Janeiro para ser entregue como presente. Mas esse mundo nos separa. E isso já faz 2 anos, eu creio que ele já está até casado. Mesmo assim, eu não deixo de obrar que Deus Pai reine, porque ele sim é reino de vida e não esse reino de ilusão que sacrifica vidas. Não esse reino de ilusão racista. Inclusive ontem caiu um meteoro na Rússia e eu espero que esse meteoro seja a queda do racismo nas regiões espirituais. Eu espero que esse meteoro seja a queda do racismo nas regiões espirituais e não volte mais a região espiritual, utilizando o poder de Deus Pai para reinar. Eu espero que não volte mais. E esse meteoro, quando caiu, quando bateu na Terra, aí sim que aconteceu do magnetismo se instabilizar. Isto quer dizer, isto comprova que realmente as bênçãos tecnológicas que vivemos não vêm dos ares. E sim, Deus nos concede que a Terra mantenha essas bênçãos tecnológicas.
Deus nos concede através da terra essas mesmas tecnológicas. Isso foi comprova quando o meteoro bate na Terra e houve essa estabilidade que até celulares param de funcionar momentaneamente. Então, o fio terra, por exemplo, que todos conhecem, quando a gente tem um instrumento, tem um aparelho elétrico em casa, nós não temos de ligar na tomada. Esse é o fio terra. Então, não tem nada a ver com os ares. Esse fio vai ao poste. Então, é tudo o que elétrico que nós temos é mantido, Deus permite que seja mantido pela terra. E não tem nada a ver com os ares, não tem nada a ver com o laboratório satélite, porque a Terra tem os elétrons, prótons e nêutrons que estabiliza a eletricidade. Então, inclusive até mesmo um raio, quando um para-raio capta um raio, o para-raio tem o fio terra, porque a Terra estabiliza a eletricidade por causa dos elétrons, prótons e nêutrons, que é um átomo. Isso quer dizer a menor partícula que existe de qualquer matéria, de qualquer pedrinha do chão, qualquer areinha, é o átomo. Então, tudo que existe, nós chamamos de átomo, de elétrons, prótons e nêutrons. Então, ele estabiliza a eletricidade. Então, quando é estabilizada, isso não quer dizer que a Terra é magnética. Não, absolutamente não. Fios sim são magnéticos, por quê? Porque são pedras fervidas. As coisas elétricas que nós utilizamos são pedras fervidas. Então, isso sim é magnético. Mas a Terra não. A Terra estabiliza a eletricidade. E não por isso que existe o fio terra. Porque estabiliza e ela mantém a eletricidade. Então, não tem nada a ver com alcançar a vida. Isso tem a ver com o magnetismo, que são pedras fervidas. Vidas não são pedras fervidas. Vidas não são pedras fervidas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a recepção do magnetismo. E sim, a Terra mantém o magnetismo, que são fios e que de pedras fervidas. Então, por mais que pessoas falam que pode alcançar, que o computador, por exemplo, pode alcançar vidas, não pode, não. É mentira, porque até mesmo o avião, de lá de cima das alturas, ele tem o seu receptor magnético, porque mesmo que seja no meio do mar, voando sobre o mar, embaixo da água tem o quê? Terra. Então, sim, pode haver o seu receptor magnético. Mas só que é através do magnetismo que elétrons, prótons e nêutrons pode manter, que Deus permite que a Terra mantenha, e não pelo ar. A vida não tem nada a ver com isso. Sabe, Deus capacitou o homem até para ir ao laboratório satélite. E o homem vai ao laboratório satélite. Mas, chegando lá, ele faz o quê? Ele não explode, não destrói o laboratório satélite de jeito nenhum. Ele arruma aqui, arruma ali, arruma lá, arruma cá. É só o que o homem faz. Cuida como um filho do laboratório satélite. Eu não tenho a mínima possibilidade de ser aceita como um astronauta. Não tenho a mínima possibilidade, isso está fora de cogitação. E eu estive há um tempo, eu estive pensando em ajudar os astronautas a destruírem o laboratório satélite. Eu achava que talvez eles precisassem de mim para essa obra, que Deus até quisesse que eu auxiliasse. Só que eu pensei bem, analisei bem essa questão e vi que o laboratório, pensei bem e percebi que o laboratório satélite não tenho que considerar como meu filho. Porque o homem que o considera como seu filho e o mantém e zela por ele como seu filho, como a sua obra. E a minha obra, a obra de minha mão, que eu tenho como meu filho, a obra de minha mão,
É a graça de Deus Pai e seu santo reinar. Isso sim, é o altar. Isso eu considero como meu filho, como obra que eu zelo até fazer acontecer. Que Deus Pai reine. Esses produções começaram a ocorrer após eu falei na mensagem passada, anterior, sobre o iluminismo, né, que culminou culminou o positivismo, que foi o surgimento da ciência quântica, produzindo essas coisas, essas criações que nós temos hoje. A ciência quântica, que é o que? Essa ciência quântica, pedras fervidas ou vegetal fervido, mas nunca a vida, não tem nada a ver. Então, isso no positivismo, isso começou a ocorrer, né? Essas criações, Deus permitiu que isso começasse a ocorrer. E só que até hoje Deus não tem o porquê Deus permitir que isso alcance, que a bênção do computador comece a alcançar vidas, como ocorre com o laboratório satélite. Isso não é bênção, prospere e a dignidade de Deus vai manter. Isso não é bênção. Por isso que o homem deve abrir os olhos para que não faça disso que o laboratório é capaz de fazer, alcançar vidas que lhe interessa perseguir com um poder de visão, para fazer dele seu interesse. Porque Deus já nos encheu de bênçãos para usufruir e buscar sua graça e seu santo reinar. Mas por que preferir ferir as dignidades de Deus Pai com o laboratório satélite? Com tudo que Ele é capaz de fazer, alcançando a vida que quer, perseguindo a vida que quer. Então, a minha oração sempre será o clamor do sentido para que Deus Pai realmente venha reinar e alcançar a todo o espírito de vida, como uma arca mesmo sobre o altar, com todo o espírito de vida sobre o altar, para que Deus Pai alcance com sua bênção a todos o espírito de vida. É isso que Deus Pai espera, que o ser humano erga sua voz e obre por todos. Por isso que Ele nos deu voz, Ele nos deu condições para realizar a sua obra. E esta é a obra que realizo e espero conquistar. A graça de Deus Pai e seu santo reinado.